Quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação que venho aqui pela primeira vez gravar alguns tópicos em relação à lição Betel, que geralmente é adotada pela Assembleia de Deus de Madureira e também por outras denominações. Então, aquilo que nos traz como primordial, que é a palavra de Deus, independente de qual linha pentecostal seja, o importante é que a Bíblia manda nós nos portarmos diante dele com compromisso, responsabilidade na transmissão do ensinamento da palavra de Deus. Então, sou um crente pentecostal há 40 anos e tenho visto que Deus tem feito muitas coisas em nosso meio e, portanto, a gente estar aqui também com este novo projeto de comprometimento com os irmãos que estudam as lições bíblicas da editora Betel. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu tenho um canal aqui que também faço as lições, apresento as lições da CPAD, né? Todas as demais denominações que adotaram as lições da CPAD poderão também ver o conteúdo da Betel e vice-versa. Então Deus abençoe a cada um da gente. E nós vamos entrar na questão da lição bíblica. O vídeo vai ser rápido, mas acredito que nas próximas semanas a gente poderá fazer um vídeo maior. Tá certo, irmãos? O tema da lição bíblica desta semana é falando sobre o Deus Criador. Inclusive, o objetivo dessa lição é estudar sobre a criação dos céus e da terra. Segundo, ressaltar a criação do homem e da mulher. E terceiro, mostrar os propósitos de Deus com a criação. Então, nós vamos estar falando sobre essa questão. A leitura base para essa temática está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 14, e o textual ela está baseada no capítulo 1 e 1 de Gênesis, ou para melhor dizer, já que a gente está estudando o assunto, né, Bereshit. Então, a verdade prática desta lição diz assim: Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem controle de toda a terra e sua criação. Então, é um assunto fantástico. Então, a lição, eu não vou ler mais a leitura bíblica em classe, eu não vou ler, mas nós vamos sim falar sobre alguns pontos aqui, só para a gente poder adiantar. Então, qual é o primeiro objetivo da lição? O primeiro objetivo da lição é estudar sobre a criação dos céus e da terra. Por que o comentarista coloca esse objetivo? Porque, de fato, existe uma teoria, né, chamada da teoria da evolução das espécies, que nega a que o mundo tenha sido feito como nós cremos que foi feito, ou pelo menos como a Bíblia relata, como a Bíblia descreve. Então, essa teoria, ela fala do Big Bang, que houve uma grande explosão e as partículas começaram, né, a se juntar ali e formar o planeta como nós conhecemos, né? O universo como nós conhecemos, entre aspas, né? E é preciso que a gente não vá na onda de Charles Darwin. E por quê? Porque a gente vê claramente que há um Criador. Então, o livro de Gênesis, ele conta como tudo aconteceu.
Então há um Criador. Quem é o Criador? Só pode ser Deus. Então, Deus fez os céus e a terra. Deus fez os céus e a terra. E, portanto, não há razão para discordar disso. Por mais que ele analise por vários métodos, né? Tem aí carbono 14, vários métodos de datação, e aí ele chega a uma conclusão que a Terra ela tem bilhões de anos. Nós cremos que a Terra ela tem entre 6 e 8 milhões, 8 mil anos, mas eles falam em bilhões de anos. E aí ele diz que a Terra ela é muito nova comparando com a estrutura que a Terra ela tem, aquela estrutura sólida. Então o que é que basicamente eles dizem? Olha, para que essa estrutura chegasse a esse nível aqui, ela teria que levar tantos milhões e milhões de anos. E aí ele chega a essa conclusão, e diga-se de passagem, uma conclusão falha, porque imagina se ele tivesse pego alguma parte de Adão no dia que Adão foi criado, essa ciência com certeza absoluta ia dizer que Adão não teria só um dia de vida, né? Iria dizer que ele teria muito mais do que um dia de vida. Então, tudo isso acontece porque eles negam a parte sobrenatural, que é a parte onde nós vemos que Deus ele está, né? Ele que cria. E o texto diz: no princípio criou Deus, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E aqui eu já quero falar algo para os irmãos, para vocês, que muitos dizem que a terra ela foi criada no terceiro dia. Mas a terra ela não foi criada no terceiro dia. A terra ela foi criada no primeiro dia. Uma das primeiras coisas que Deus criou foi o tempo. A terra, num capítulo, quando você pode indagar e dizer assim, irmão Eliseu, não, mas o capítulo 9, o versículo 9 diz assim: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era muito bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Aí, preste atenção. Aí foi à tarde, amanhã, o dia terceiro. Aí você pode dizer assim, irmão Eliseu, mas aqui o texto está dizendo que Deus criou a terra no terceiro dia. E aí onde nós precisamos entender, porque a terra, a referência à terra aqui, é uma referência aos continentes. É uma referência à organização de montes, de montanhas, de morros, relevos. Então Deus ele criou a terra no primeiro dia. No entanto, ele começa como se fosse um construtor, como se fosse nós, que fizéssemos a casa e depois fôssemos rebocando por dentro, por fora, fazendo mais um puxadinho aqui, fazendo mais uma coisa ali, um terracinho. Você está entendendo? Então, isso é a organização por parte do construtor, que no caso é Deus. Então, a separação aqui, a afirmativa de que e chamou Deus a porção seca de terra, é justamente a referência à terra que estava submersa. Já existia água, e a água estava onde? Na terra, no planeta Terra. Vamos ver isso? Lê o versículo 6. Versículo 6, 7 e 8. Diz assim:
E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então já havia água, preste atenção. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Então, as águas, elas já estavam presentes aonde? Na Terra. Então já havia água no planeta Terra. Então a Terra já tinha sido criada no primeiro dia, como diz o versículo 1. Veja aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Então eu sei que inclusive existe teologia sistemática dizendo que a Terra, o planeta Terra veio a existir no terceiro dia. Então, é uma opinião que alguns estudiosos que pensavam assim, hoje já não pensam mais. Já não pensam mais. Então, no terceiro dia, Deus vai fazendo sim a separação, né? Ele vai, a criação ali, a organização de Deus, colocando limite aonde até determinadas coisas poderiam ir, e Deus foi colocando nome nas coisas, né? Inclusive na Terra. Isso aqui vai chamar Terra, porque é uma diferença entre planeta Terra e a Terra propriamente dita. Então, quando eu digo planeta Terra, é uma referência ao globo, né? Ao globo. Mas quando faz referência à Terra, em alguns contextos, mostra que é parte da Terra, é alguma coisa referente ao barro, aquilo que é sólido, poeira, tal, e vice-versa. Então, só para a gente entender essa parte aí, então as águas já existiam. A outra questão, que, como eu disse, eu vou falar rapidamente aqui, não vou entrar em outros detalhes aqui da lição, mas o ser humano, ele foi feito no sexto dia, né? O que diz aqui a Bíblia, que Deus, tudo foi feito pela palavra. Tudo foi feito pela palavra. O que estava no pensamento de Deus veio a existir, certo? E aqui eu quero até, inclusive, discordar um pouquinho, inclusive fazer uma ressalva. No tópico 1 da lição, diz assim, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. E geralmente a gente escuta essa argumentação em vários contextos. Deus criou todas as coisas do nada. Esse é um entendimento errôneo. Por que é um entendimento errôneo? E por isso aqui que eu digo que eu tenho uma leve discordância aqui em relação a isso. Porque tudo já existia em Deus. Você está entendendo? Tudo já existia de Deus. Então assim, Deus, não é que Deus não criou do nada. Deus criou a partir de si mesmo. Tudo já existia nele. E aí, o que não era concretizado fisicamente, passou a existir. Mas não que essas coisas vieram a existir do nada. Essas coisas já existiam em quem? Em Deus. Se a gente lê Hebreus, eu vou botar aqui, você vai notando, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 3, Salmo 33, versículo 6 e 9, ou verso, né? Salmo número 33 e 6 e 9. Fala sobre Deus criando pela sua palavra. Só o homem que ele cria diferente. O homem, ele modela com as suas próprias mãos, e, portanto, este ser humano, ele é criado diferente. Ele é criado diferente das demais coisas que ele vinha criando. Tá bom, irmãos? Então vamos ver, por exemplo, Zacarias capítulo 12 e versículo 1, fala sobre a criação desse homem. E veja o que é que diz Zacarias 12 e 1. Vamos ver. Zacarias capítulo 12 e o versículo 1. Diz assim, vamos ver. Os irmãos não levam mal que eu sou... Aqui, ó, 12 e 1. 12 e 1,
peso da palavra do Senhor sobre Israel. Sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra. Então aqui já cai por terra a teologia da evolução, né? Que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro do homem. Certo, irmãos? Então, o que é que aparece aqui nesse texto? Que Deus, ele colocou dentro do homem a alma e o espírito. Nós cremos piamente que o homem ele foi criado com 3 composições, de corpo, alma e espírito. Se a gente vê 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, diz assim, 1 Tessalonicenses 5 e 23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, segundo o relato de Zacarias, e nós temos aqui o relato de Paulo também, mostra que o homem ele tem uma figura imaterial dentro do corpo, que é chamada de alma, nefesh, no hebraico. Nefesh e ruach, espírito, né? Ruach para espírito, nefesh para a alma. Do grego, a alma passa a ser psique. Então, tanto nefesh como ruach mostra o Deus Criador colocando dentro do homem algo que logo depois nós passaríamos também a entender como sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, isso é claro, né, nas Escrituras. Isso é claro porque porque a Bíblia ela não deixa dúvida com relação a essas coisas. Então, Deus ele cria os céus e a terra, certo? No primeiro dia, como diz o texto. No primeiro dia ele cria o universo, não o céu morada de Deus, porque o céu morada de Deus já existia, certo? Não é o céu morada de Deus, mas o céu aí é uma palavra polissêmica, que ela tanto indica o céu morada de Deus, como o céu, o cosmo, como o céu, falando ao espaço entre o globo terra, né? A camada terrestre. Então, quando a Bíblia faz referência aos passarinhos voando no céu, não é o céu morada de Deus, é o céu globo terra, no espaço do globo terra. E há também a expressão céu para se referir ao universo em si, e a expressão céu é a mesma palavra para se referir ao céu morada de Deus. Então, nós precisamos entender o que é que o contexto quer dizer. Então, o contexto quer dizer o quê? Que era uma referência ao espaço sideral, né? O universo em si, porque o céu, morada de Deus, ele já existia desde a eternidade. Sempre existiu, para melhor dizer. Então, uma das primeiras coisas que Deus cria é o tempo. Deus cria o tempo, Deus vai criando o universo, Deus cria a terra, e dentre os planetas do universo, Deus resolveu dar forma a quem? Dar forma à terra, né? Deus resolveu dar forma à terra e disse, eu vou fazer com que a terra ela seja frutífera, o planeta Terra seja frutífero. É tanto que os Estados Unidos e a China, né, estão nessa corrida para ver se em algum tempo houve em Marte sinal de vidas ou sinal de água e vice-versa. O que a Bíblia fala é sobre o planeta Terra. O planeta Terra, vemos claramente que Deus deu forma, deu vida ao planeta Terra.
Então, eles só vão se cansar, porque não vão encontrar nada mais além de poeira. Porque o que se vê nas escrituras é que há vários planetas, mas somente um planeta que tem vida, que foi e está sendo o planeta Terra. Portanto, precisamos ter essas coisas muito claras. Então, Deus criou todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, eu estou me referindo a um tópico da lição aqui, que no primeiro subtópico da lição diz que Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Aí eu queria fazer uma ressalva nessa parte aqui. Que Deus fez o mundo e tudo que nele há é verdade. Agora a gente só precisa entender uma coisa. Que nesse tudo que Deus criou, não pode se parecer com o entendimento calvinista. Porque o calvinista supralapsariano, ele diz o seguinte, que tudo é tudo de verdade, e portanto até o mal Deus criou. Porque senão ele não tinha colocado o homem à prova lá no Jardim do Éden. Ele não tinha colocado uma árvore lá no Jardim do Éden para que o homem comesse. Porque Deus já sabia que ele ia comer. Então o tudo aqui, no primeiro subtópico da nossa lição, no tópico 1, primeiro subtópico, fala que Deus fez o mundo e tudo que nele há. Então tudo que nele há não se refere ao mal. Deus não criou o mal. Pelo contrário, o texto fala claramente que e viu Deus que tudo que ele fazia era muito bom. Tudo que ele fazia era muito bom. Então o mal ele não pode ser bom. Certo, irmãos? E só para não deixar passar, por que é que Deus ele coloca a Adão e Eva à prova se ele já sabia que Adão iria pecar? Primeira razão, porque Deus queria mostrar para Adão e Eva que ele estava debaixo da lei de Deus. Adão estava sob o domínio, sobre as leis de Deus, estava debaixo das leis de Deus. E não no giro do próprio nariz. Então é claro que com isso, Deus está querendo mostrar para Adão, diz, olha, você tem limite. Você não pode fazer tudo. Segunda razão pela qual Deus ele coloca Adão e Eva à prova é porque o caráter de Adão e Eva precisava ser formado. O caráter de Adão e Eva ele precisava ser formado. Ele precisava ser, como é que eu posso dizer, estruturado. Aí você vai dizer assim, irmão Eliseu, peraí, irmão Eliseu, como assim? E Deus já não criou o homem completo? E aqui eu vou usar um argumento do estudioso, do doutor Guy Danfield e Nathaniel Van Cleve, que ele diz o seguinte, que a natureza santa do homem é um resultado da obra do Criador, mas o caráter santo é resultado de um teste aonde o indivíduo, podendo escolher pelo bem, ele escolheu o mal. Ou em vez de ele escolher o mal, ele escolheu o bem. Você está entendendo? Então, o caráter de Adão e Eva era uma coisa que ele precisava ser formado. Você sabe que o meu caráter e o seu somos diferentes, né? E isso não sou eu que vou dizer que você deve ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Você, pelas suas escolhas e pelas as suas atitudes, você vai dizer quem é, como a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, que caráter Adão queria ter? Então, era necessário que Adão ele fosse provado, ele fosse testado. Então, sem querer me aprofundar sobre esses pormenores aí, poderia ainda falar uma razão, o porquê que Adão e Eva, eles foram testados, provados, mesmo sabendo que ele iria cair ali. Porque, irmãos, Adão e Eva, ele era um ser racional, ele não era um robô. Acabamos de ver aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 1 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o homem ele foi criado diferente dos animais. Os animais, ele não tem alma. Os animais, ele não tem alma.
Aí você vai dizer assim, mas há vários textos dizendo que o animal tem alma. O que a Bíblia chama de alma para os animais é o sangue. E não uma entidade imaterial como o homem tem. Como a gente vê no caso lá do rico e Lázaro, que ali ele morre, o corpo vai para o sepulcro, no entanto ele vai, quando ele abre os olhos, ele está numa região do Hades, que não era um lugar para animal, mas para pessoa. Animal, não se há relato que lá tinha cachorro, porque ele tem alma. Mas eu não vou me deter nessas questões. Então, Deus, ele é espetacular. E aqui há uma questão de que quando na hora que Deus vai fazer o homem, aí tem aquela expressão que diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há entre os estudiosos e acadêmicos, não acredito que não é tanto assim, mas até onde eu tenho conhecimento, há vários estudiosos que dizem que o façamos era um plural majestático. O que é um plural majestático? Assim, de forma bem prática, só para a gente correr e ganhar tempo, e não ficar tão longo aqui. O plural majestático é quando você diz assim, você já viu aquelas pessoas que chegam na igreja e dizem assim, saudamos a todos com a paz do Senhor? Saudamos? Como assim saudamos? Só tem você saudando. Então isso é chamado de plural majestático. Então muitos estudiosos dizem que quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, façamos, era um plural majestático. Não queria dizer que ali tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse entendimento ele é falho por várias razões. A primeira razão é que ali não se trata de um plural majestático, mas se trata de uma referência às pessoas da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Irmão Eliseu, como é que a gente descobre que ali realmente é uma referência à Trindade e não um plural majestático? Primeiro, porque quando o homem peca, eu não sei se eu marquei aqui, mas eu vou parafrasear e você vai vendo aí, tá bom? Você vai procurando, você vai encontrar, você sabe do que eu vou falar. Quando o homem peca, aí o que é que Deus diz? O homem agora é como um de nós. Peraí, como um de nós, de novo, plural majestático? Rapaz, isso não é muito convincente não. Como um de nós. O homem agora é como um de nós. Vamos pesar outra vez essa questão do nós ali como plural majestático, que não é. Na torre, no dilúvio, aí Deus disse assim, chegou um momento daquele contexto ali que Deus diz, olha, não é essa palavra, é a torre de Babel, Na torre de Babel, aí Deus diz assim, eia, desçamos e confundamos, desçamos. Aí, na visão dessas pessoas, é um plural majestático. De novo, plural majestático. Aí a Bíblia diz que, na visão de Isaías, quando Isaías ele olha o serafim acima dele, cada um tinha 6 asas, tal, aquela coisa toda. Aí chega numa parte que Deus purifica Isaías, e ali nós percebemos que o Senhor diz assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eita, nós de novo? Será que o nós aqui é um plural majestático de novo? Será que é um plural majestático? E aí, irmãos, não é um plural majestático. E eu vou dizer o porquê não é um plural majestático. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Para ganharmos tempo, diz assim. 1:2, na verdade, Gênesis 1:2 diz assim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Peraí, no capítulo 1, no capítulo 1:1, diz que, e criou Deus, então Deus estava lá.
No versículo 2, nós vemos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava lá. Certo? E aparece bem mesmo com letra maiúscula aqui. Tá? Mas, irmão Eliseu, só falta Jesus agora. Onde é que o senhor mostra Jesus aí nessa parte? Em João. Os irmãos sabem que a Bíblia, a revelação é progressiva, ela nunca revela tudo no mesmo momento. Sai revelando parte aqui, parte ali, parte ali, parte acolá. E chega o momento que em João nós percebemos que Jesus estava lá na criação. Aí diz assim, olha, no princípio criou Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Peraí, deixa eu ver aqui, só pra gente tomar uma coisa aqui que eu lembrei agora, e eu não vou querer deixar passar, certo, irmãos? Pra gente não se confundir. Olha, veja bem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O pronome demonstrativo aqui, sem ele, nada do que foi feito se fez, é uma referência a Cristo, que é o Logos, que é a palavra. E ele está dizendo que ele estava onde? No princípio. Ele estava no princípio. A expressão grega diz assim, ó. O Novo Testamento grego, eu vou botar aqui para os irmãos ir acompanhando, tomando nota também. Diz assim, enaher, en hologos, kai hologos, em prostonteon, kai theos, em hologos. Então veja, a expressão que ele era a palavra que estava no princípio, em naher, em hologos, nós percebemos claramente que faz uma referência a Cristo. Isso é indiscutível. Isto é indiscutível. Então, voltando aqui para Gênesis, o princípio, né, a criação e tal, e tudo, o que é que nós percebemos aqui? Nós estamos percebendo, meus irmãos, que a expressão na criação, quando foi fazer o homem, né, porque esse não é um objetivo, né, é um dos objetivos, o segundo objetivo da nossa lição, que fala ressaltar a criação do homem e da mulher. Então, é essa parte aqui que nós estamos enfatizando. Então, a expressão lá, para nós, para criar o homem, é sim uma referência à Trindade, e não simplesmente um plural majestade. Tá bom, irmãos? Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem é, os dias da criação eram dias de 24 horas? Sim, eram dias de 24 horas. E aqui eu quero até fazer referência a uma lição que nós estudamos na CPAD, que é a raça humana. Essa lição aqui foi estudada no primeiro trimestre de 2020, né? O ano passado, praticamente. Nós estudamos um pouco dessa lição também, e nós vamos percebendo que a palavra, a expressão ion ou rion, é uma expressão para indicar que, na verdade, a possibilidade não. A palavra rion, ela indica um dia de 24 horas, ela indica um dia, meio-dia, né, vamos dizer assim, entre as 6 e as 5 da tarde, ou às 6 da tarde, e ela também indica eras, porque há um grande debate teológico aí, que na visão de muita gente, os céus e a terra não foram feitos em 6 dias, ou em 7 dias. Os céus e a terra levaram muito mais que isso.
E aí muitas pessoas levam em consideração que um dia como o Senhor foi como 1000 anos é como um dia e tal, e traz uma problemática para o nosso entendimento. Então, nós percebemos que a palavra Rion, você pode ler, Gênesis capítulo 7, versículo 11, Gênesis 1, 18, 17 a 18, e Gênesis capítulo 2, e versículo 4, que vai falar sobre questão de um tempo indeterminado. Mas aqui no texto tem como a gente saber se era um dia de 24 horas, ou se era um dia de 100 anos, ou 1000 anos, ou coisa do gênero? Tem como saber. Vamos ler. Preste atenção aqui. João, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Gênesis 1 e 5 diz assim: E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Olha aqui, a expressão tarde, manhã e dia primeiro. Você pode falar assim, mas irmão Eliseu, tarde, manhã e dia primeiro só dá para dizer que foi um período de meio-dia, não um dia de 24 horas. Eu quase que dou razão a você, mas vamos ler agora o versículo 18. Versículo 17 e 18 diz assim: E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite. Veja, o dia e a noite. Mas o que é que corresponde o dia e a noite? Que seria uma abrangência geral, dia de 24 horas, dia e noite. Sem se deter nos detalhes, meio-dia, 1 hora da tarde, é 3 horas, não. Dia e noite, resume um dia de 24 horas. Veja a expressão, e para governar o dia e noite, para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Agora o 19, veja o que é que diz o 19. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Então veja que no versículo anterior, nós estamos vendo a abrangência de dias e noite, certo? De dias e noite. Mas no versículo 19, a expressão tarde e manhã, ela permanece, ela continua. O que isso quer dizer então? Que o tarde e manhã, descrito pela Bíblia, é um dia de 24 horas, e não simplesmente meio-dia de 24 horas, no caso 12 horas. Era um dia todo, você está entendendo? Era um dia de 24 horas. E, portanto, não há o que negar de que esses dias são, de verdade, um dia de 24 horas. Tá bom, irmãos? Então, esclarecido essas coisas, eu queria concluir nesse rápido vídeo sobre a questão da criação da mulher. Inclusive, a nossa lição, ela está trazendo um pouco a questão desse entendimento de que aquela parte, né, que Deus criou a mulher porque não havia adjutora para ela, né, não havia Adão estava triste, não, para todo animal tinha um casal, mas para Adão não se ia, Adão estava triste e tal, e viu Deus essa solidão do homem e resolveu criar a mulher. Então, irmãos, esse entendimento, inclusive está até aqui nessa lição, viu? Nessa lição aqui da CPAD também, tá nessa lição aqui. O comentarista faz esse triste comentário. Por quê? Porque dá a entender que Deus não é onisciente, que Deus não conhece todas as coisas, que Deus resolveu fazer a mulher porque para não deixar Adão triste. Não tem, irmãos, cabimento esse tipo de entendimento. Não se encaixa aqui. Por que ele não se encaixa? Primeiro, porque, irmãos, a expressão "e viu Deus, e viu o Senhor", que para o homem não se achava adjutora,
é uma expressão de linguagem, uma linguagem acomodatiça. Para quê? Para demonstrar para nós que para Adão ainda não tinha sido criada uma Eva como foi. Não é porque Deus não ia criar Eva e de repente ele percebeu a tristeza de Adão e tal, e disse, aí vou criar para ele não ficar triste. Isto não existe. Isto é uma colocação, diga-se passagem, muito perigosa, que abre brecha até mesmo para o teísmo aberto. O teísmo aberto é aquela crença, aquele grupo de pessoas, aquele entendimento que diz que Deus não conhece 100% do futuro, ou não conhece o futuro. Por isso ele tem que acompanhar a vida da pessoa para saber o que vai acontecer ou não. Ou seja, Deus não sabe se vai acontecer um grande dilúvio, uma grande enchente, um grande terremoto. Deus não sabe, na visão do teísmo aberto. Aqui nós abrimos um precedente. Se nós afirmarmos que Deus só criou Eva porque Adão estava triste pelos cantos, irmão, isso não existe, né? Me permita a veemência com que eu estou falando agora, e esta veemência não é desrespeitosa, mas ela é apenas uma observação contundente de fato, para que a gente não venhamos a cometer esse tipo de erro. Então, Eva, ela já estava no projeto de Deus. Deus iria criar Eva, certo? Eva não é o plano B. Eva não é o plano B. Agora, e por que o texto diz que não, para ele não se achava disjuntura? É só uma referência, é uma linguagem acomodatiça. O que é uma linguagem acomodatiça? Uma linguagem acomodatiça é aquela linguagem que Deus se utiliza dela para que a gente entenda com mais facilidade. Mas parece que aqui foi pior. Me perdoe a ironia, mas eu quero demonstrar, demonstrar que não se tratava de um plano B aqui, quando Deus diz o Senhor, Adão estava triste, primeiro que Adão não estava triste pelos cantos, certo? Não, Adão não estava triste pelos cantos. Deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui ver aqui a parte aqui que eu tô na cabeça aqui. Versículo 18, 1 e 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, capítulo 2, 18 e 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todo ave do céu, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. Tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi. Adão pôs os nomes, então o Senhor, e Adão pôs os nomes a todos os gados e às aves do céu, versículo 20, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora idônea. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Aqui está claro uma coisa, e viu o Senhor, né? Mas para o homem não se achava a adjuntora. Isto é uma linguagem. Por exemplo, quando Deus disse, e Deus fez os céus e a terra, e em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Eu pergunto para você, eu estou querendo que você entenda o que é linguagem acomodatiça, tá bom? Eu pergunto para você, Deus estava cansado? Não. Mas o texto não diz que Deus estava cansado? Não, o texto não tem a intenção de dizer que Deus estava cansado. O texto tem a intenção de dizer que Deus havia concluído toda a sua obra.
Tá entendendo, irmãos? Então Deus concluiu toda a sua obra. E por isso que era necessário que dizer nessa linguagem, até porque a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para os judeus. A Bíblia foi escrita para os judeus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É por isso que a Bíblia fala que a Bíblia que nós temos, ela foi escrita no hebraico e aramaico e grego. Agora, obviamente, que a intenção de Deus era que a Bíblia chegasse até nós. Entenda. A Bíblia não foi escrita em português para a gente. A Bíblia foi escrita para determinadas pessoas naquele contexto que entendia muito bem essa linguagem do descansar. Os irmãos estão entendendo agora? Porque eu não quero que os irmãos se alarmem e dizem assim, poxa, irmão Eliseu é um herege. Porque está dizendo que a Bíblia não foi escrita para a gente? Não, entenda. A Bíblia ela não foi escrita, endereçada para a gente como nós escrevemos uma carta um para um outro irmão. Ela tinha a intenção, sim, Deus tinha a intenção de que através da escrita por Moisés, que não era brasileiro, pelos profetas como Samuel, como o profeta Ageu, como Abacuque e tantos outros, ele tinha a intenção que chegasse até nós, mas ela foi endereçada a eles. É preciso separar as coisas. Né? No Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. Inclusive eu tenho aqui o Novo Testamento em grego, recomendo, muito bom. Os irmãos estão entendendo? Então, esta linguagem do descansar aqui era totalmente conhecida das pessoas daquela época. Então, descansar aqui era o sentido de que Deus havia concluído a sua obra. Então, tratava-se de uma linguagem acomodatiça. Vamos ver outro entendimento, que inclusive está no versículo 21. E cerrou a carne, Deus deu um profundo sono a Adão, e cerrou a carne em seu lugar. Cerrou? Como assim cerrou? Cerrou com que serra? Você está entendendo? Com que serra Deus cerrou? Então o entendimento aqui não é que Deus cerrou com uma serra, é que Deus cortou, tirou uma costela de Adão e fez uma mulher. Não pergunto como foi isso, que eu não sei. Né? Outra questão que é preciso entender como uma figura de linguagem, uma linguagem acomodatiça. Quando Adão e Eva pecaram, o que foi que o Senhor disse? Aonde estás, Adão? Adão, aonde é que tu está? Deus não sabia onde era que Adão estava? Deus sabia onde era que Adão estava. Mas aquela linguagem demonstrava a relação amorosa de Deus para com o homem. Então, já que o homem não é um robô, mesmo Deus sabendo onde é que ele está, Deus quer que ele responda. Deus quer que ele responda. Você entendeu? Então, mais uma vez, é uma figura de linguagem. Outro exemplo. O Senhor perguntou a Caim, depois que Caim mata Abel, o Senhor pergunta para ele, Abel, Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Aí ele diz assim, sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus não sabia o que tinha acontecido, onde é que estava Abel, se Abel estava morto? Sabia. Então, quando Deus diz aqui que para o homem não se achava disjuntura, não é um plano B, não é que Deus não ia criar a Eva e resolveu criar de última hora. É uma linguagem acomodatiça de Deus para demonstrar que Eva não havia ainda sido criada. Segunda razão, não daria... O homem e a mulher foram criados no mesmo dia. Como assim, irmãos? Foram. O homem e a mulher foi criado no mesmo dia. Imagina, que a Bíblia diz que ele fez tudo em 6 dias, e no 7º dia descansou. Então, se ele fez tudo em 6 dias, então ele fez a mulher no mesmo dia que o homem. Porque nos demais relatos da criação, só vemos Deus criando as plantas, as árvores e tal, o mar, as árvores que dá todo tipo de semente, as baleias, os grandes animais marinhos e vice-versa. Mas quando chega na parte da imagem e semelhança de Deus como o homem foi criado, então Deus, ele dá um relato diferente.
Deus faz com as suas próprias mãos e não com a palavra, como falar. Então, o que é que nós estamos querendo dizer para os irmãos aqui? É que imagina, Deus criou Adão hoje. Aí, se formos pegar aquela linguagem de que porque ele estava sozinho, triste pelos campos, acabrunhado e tal, não sei o quê, porque não achava mulher para ele, nós vamos dizer assim, poxa, caramba, antes do pecado, Adão era mais ansioso do que nós hoje, porque hoje, pessoas de um lugar para outro, que vão de um lugar para outro, passam 3, 4 meses, 5 meses, sim, sente falta da esposa, da família, de todos os demais, mas não é para tanto. Como é que Adão, no mesmo dia, Adão ele se acha tão desesperado dessa forma? Os irmãos entenderam? Então, não havia esse tipo de coisa. Deus criou Eva um pouco depois de Adão. Não sabemos se foi na virada da noite, se foi 6 da noite, se foi 10, não sabemos. Sabemos que ele criou no mesmo dia. Tá certo? Então, esse é um entendimento que precisa ser levado em consideração. Outra coisa, sobre a criação de Adão, aliás, e de Eva, que não foi Adão que pediu mulher para Deus, não é? Foi o Senhor que disse, eu vou dar a ela. Então, mais uma vez, cai por terra aquele entendimento, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. A gente não vai explorar mais essa questão, mas eu só queria dizer que o homem e a mulher, né, são coroa da criação. A mulher ela não é escrava do homem, embora ela tenha sido criada como uma disjutora, como uma auxiliadora. Ela auxilia a missão do homem, ela não é escrava. Ela é uma auxiliadora. E é por isso que tem mulher, irmãos, que bota o ministério do homem, do marido para trás. Por quê? Porque ela não gosta daquela missão do marido. Como ela não gosta daquela missão do marido, tanto faz para ela. A vibe dela, vamos dizer assim, é outra. Então, mas aqui, Deus cria Adão, cria Eva, para que ela seja auxiliadora de Adão, a disjutora. Ela seja uma auxiliadora na missão de Adão e Eva. Então, a mulher, ela não é inferior ao homem, diga-se de passagem, ela não é inferior ao homem. Ambos são imagem e semelhança de Deus. E nós não vamos entrar em outros detalhes aí, mas queremos só, por enquanto, falar essas coisas, concluindo com o propósito de Deus ter criado, né, os céus e a terra. Qual o propósito de Deus ter criado, feito tudo isso, né? Fez o globo terra, irmão, para receber Adão. Deus criou cada coisa para receber Adão, porque se colocasse Adão do jeito que a terra era, sem forma e vazia, era feito Marte. Joga lá uma pessoa lá em Marte para ver o que acontece. Morre no mesmo instante, evapora no mesmo instante. Mas Deus criou tudo, oxigênio, Deus criou tudo para receber o homem. Então Deus tem um propósito com isso. E um dos propósitos que poderíamos citar aqui é o amor de Deus revelado à criatura falíveis. Com isso, Deus revela o seu amor, a sua grandeza. A Bíblia diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. Um dia faz menção a outro dia, uma noite faz menção a outra noite. Tem coisa mais gloriosa, irmão, do que essa? Então isso é demonstrar o amor de Deus. Segundo, Deus mostra que é um Deus relacional. Ou seja, Deus se relaciona com o homem. Mesmo o homem tendo pecado, Deus não abandonou o homem. Deus continua com o homem. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Adão, Deus sempre estava na viração do dia, conversando, dialogando com ele. Nós temos, inclusive, o próprio Jesus chamando o traidor Judas de amigo. E tem até uma expressão que diz assim, vós sereis os meus amigos, se fizer do que eu vos mando. Então, Deus com a sua criação,
demonstra muitas coisas que não daria para mencionar aqui. Eu diria que são infinitas. São infinitas. Então Deus quer mostrar que ele é um ser relacional. Deus se relaciona com as suas criaturas de verdade e não de mentira. Como querem muitos aí, né? Como queres muito aí. Deus se relaciona com ela de verdade. Que Deus abençoe, que esta lição ela possa ser frutífera para cada um de nós. Não somente apenas o que diz respeito a um possível repasse para a classe, mas também para que nós possamos crescer, nós mesmos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Seja despertado em nome de Jesus para essa realidade do conhecimento bíblico, porque o mundo que nós estamos vivendo está muito, irmão, muito difícil. As pessoas querendo, em vez de dar razão ao Criador, ele dá razão à criatura. Está aí os ateus que não acreditam em Deus, que não creem em Deus, que nada atribui como sendo um Deus todo-poderoso. Está aí o próprio Epicuros, né, a teologia de Epicuros, dizendo lá que se Deus é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Porque ele, se ele é bom, porque ele não faz? Se ele conhece todas as coisas, por que ele não evita que determinadas coisas aconteçam? Que em nome de Jesus, meus irmãos, nós possamos ser despertados para essa realidade do ensino da palavra de Deus, para combatermos junto essas heresias que querem adentrar as nossas igrejas pentecostais. Que Deus nos abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo e tenha uma ótima aula.